Ninguém acreditava que eu tinha mesmo um contrato literário. Um comprimido por dia e o que eu podia fazer nesse dia não tinha limites. Hoje eu vou te levar pra dentro de uma caverna, onde um escritor preso encontra uma pílula que muda tudo. Sem Limites não é só sobre o NZT, é sobre o caos da sua mente. Sobre o que acontece quando você organiza a bagunça e sai das correntes. Tô atrasado com o livro e isso tá infernizando meus dias e minhas noites, se quer saber. Ed era um ninguém. Até que uma chave abriu a sua mente. Mas e se a verdadeira chave não for uma pílula? E sim o que já tá dentro de você? Vamos mergulhar nesse caos e descobrir o que te prende e o que te liberta. Um escritor que não consegue escrever uma palavra. Um cara com um contrato brilhante na mão, mas com a mente acorrentada. Como se estivesse preso no fundo de uma caverna escura. Esse é o Ed, um sujeito comum, como eu ou você, mas afundado numa vida que parece drenar cada gota de esperança. Cara incrível. Eu só preciso ter paciência e ficar aqui. Esse é o conceito principal. Ele vive num apartamento que é puro caos. Pratos sujos na pia, contas atrasadas empilhadas, uma tela de computador em branco que zomba dele dia após dia. Ele não é burro, não esqueceu o que aprendeu. Ele estudou, batalhou, conquistou aquele contrato com suor, mas agora tá travado. A caverna não é só o apartamento, é a mente dele. Uma bagunça de ideias, frustrações, medo, tudo misturado, como se as correntes da caverna fossem feitas do peso da própria vida. Nova York, lá fora não ajuda. É uma selva de concreto que engole quem ousa sonhar. Cada dia sem escrever é um soco, uma lembrança de que ele tá falhando, de que o mundo não acredita nele. Já era o dia em que eu ia botar pra quebrar. Primeira vez que ele... É agora, é agora, é agora, é agora. Ele tenta forçar as palavras, mas quanto mais pressiona, menos elas vêm. Criatividade não gosta de pressão. Precisa de espaço, de ócio, de um respiro que a vida caótica de Ed não dá. Ele tá preso num ciclo vicioso. Pra salvar a vida, precisa escrever. Mas pra escrever, precisa de uma vida que não tá desmoronando. A frustração é tão grande que ele ofusca qualquer solução. Ele sabe que há luz fora da caverna. Já viu ela antes, mas as correntes são mais fortes do que ele. Ou pelo menos é o que ele acha, até o destino jogar uma carta inesperada na mesa. De todas as relações inúteis, esquecidas e cheirando a naftalina, tem alguma coisa mais inútil do que um ex-cunhado? Caramba, cara! Quanto tempo? Faz uns 9 anos. Hey, E você tá bem? Parece que tá dormindo na rua. O que é que tá rolando? nada demais. Quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô escrevendo muito. Ainda tentando escrever? Na verdade, eu tenho um contrato. Ed tá no fundo do poço, mas o destino tem um jeito torto de abrir as portas. Aparece o Vern, um ex-cunhado com aquele olhar de quem sempre tem um plano na manga. Bloqueio criativo? Uhum. Bom, acho que posso ajudar você com isso. Mas só dessa vez. Oh, não. Calma, nem sabe o que é. Ainda tá traficando. Cara, eu tô há anos-luz disso agora. Eu tô fazendo consultoria para uma empresa farmacêutica. Algum laboratório estrangeiro que faz Viagra falsificado? Qual é? Não. Isso é um produto exclusivo que só vai entrar no mercado no ano que vem. E sabe quando dizem que a gente só usa 20% do cérebro? Bom, o que isso faz é deixar você acessar o resto dele. Ele entrega uma pílula transparente, o NZT-48, como se fosse a solução para todos os problemas. Toma isso e sua vida vira de cabeça para baixo, ele diz, com um sorriso que é meio promessa, meio armadilha. Ed hesita, segura a pílula, sente o peso do momento, mas então engole, e é como se o mundo ganhasse foco. Quanto mais eu podia piorar. Eu não queria ver ninguém. Ah, meu Deus. E se eu continuar ouvindo isso e ficar doidão, eu pulo pela janela. Alô? Você tá me escutando? Você me entendeu? Você vai acabar na rua. Na rua. E aí, você não vai mais ter eu onde morar, senti. cara. Você vai virar um sem teto. É isso que você quer? A bagunça na cabeça dele começa a se alinhar, como se alguém tivesse aberto as cortinas de uma sala escura.
Eu estava cego, mas agora enxergava. Você tá fugindo. Você não consegue nem olhar pra mim, cara. Você quer saber por quê? Porque você não é homem. Você não pagou aluguel. Cara, você não tem emprego. Você não tá na esquerda. Como é que você consegue viver assim, cara? Você é um vagabundo. Você não quer saber de nada. Você não se compromete com nada. Você tem que arrumar um emprego sim. Tem que conseguir se mexer. Arrumar dinheiro, cara. Você não pode viver assim. E olha pra mim. Responde pra mim. Vai, responde alguma coisa. Fala comigo. Responde pra mim. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é? O NZT não é só uma droga, é a chave que destranca as correntes da caverna. De repente, Ed vê tudo com clareza. Os detalhes das conversas, os problemas que pareciam impossíveis, as soluções que estavam ali o tempo todo. Ele enfrenta a dona do apartamento que tá gritando com ele e em minutos vira o jogo, usando palavras que nunca usou, entendendo o que ela realmente quer. Se está fazendo um trabalho, não devia usar esse livro. E quem pediu a sua opinião? Comece com a história do Hastings. É interessante gramaticalmente. O cara era um idiota, o que dá credibilidade à teoria que um dos escrivãos que ele demitiu foi quem, na verdade, escreveu a maioria. O NZT é como o ócio instantâneo, uma organização completa do caos que já estava na mente dele. Não é mágica, é o potencial que ele sempre teve, mas nunca conseguiu acessar. Eu sabia o que tinha que fazer e como fazer. Verne disse, funciona melhor se você já é inteligente. E Ed é. Ele sempre foi. Só tava preso, sufocado pela pressão, pelo medo, pela bagunça. Agora, ele tá fora da caverna. Escreve o livro que tava travado, organiza o apartamento, começa a ver o mundo com cores que ele nunca notou. Mas toda chave tem um preço. E Ed tá prestes a descobrir que abrir a porta da caverna é só o começo do jogo. Na manhã seguinte, eu fiz um teste com o meu cérebro. Nenhum traço daquela genialidade deu sinal de vida. Resumindo, eu estava de volta. Com o NZT pulsando no corpo, Ed não é mais o cara que encarava uma tela em branco. Ele é a tempestade de ideias, uma mente que dança no caos e transforma ele em harmonia. Ele senta para escrever e as palavras jorram como se estivesse esperando a vida inteira para sair. O livro que estava parado ganha vida, vira um lugar onde dá para respirar. Até o jeito que ele se veste muda. Cabelo alinhado, roupas que dizem, eu sei o que eu faço. Mas o que realmente brilha é a forma como ele fala. O vocabulário dele vira uma lâmina afiada, sem giras, sem tropeços. Só de escutar qualquer idioma eu me tornava fluente. Comment t'appelles-tu? Donc vous me dites que tout auteur qui mérite statut adjectif comme orwellien, dickersien... Então a sagacidade de Shakespeare denota mediocridade? Não dá pra discutir isso. Então, mãe, eu andei investigando o tumor da tia Ellen e ficou claro que qualquer um com histórico de polipose adenomatosa familiar deveria suplementar a químio à base de compostos platina com ácido eicosapentaenoico. De repente, eu sabia tudo, sobre tudo. Ele conversa com qualquer um, de inquilinos irritados a corretores de Wall Street, e as palavras saem como se ele tivesse nascido para isso. Isso não é só o NZT, é o que acontece quando a mente se organiza. Quanto mais você sabe, mais caótica é sua cabeça, mas também mais poderosa ela pode ser se você encontrar essa chave. Ed agora vê padrões onde antes via bagunça. Ele resolve uma briga com a dona do apartamento em minutos, porque entende que ela não tá brava com ele, tá brava com a própria vida. Ele vira a conversa, foca no problema dela e desarma a situação com uma frase. É como se o NZT tivesse desligado o ego dele, permitindo que ele veja o mundo de fora como um observador que conecta os pontos. Todos os meus medos, toda a minha timidez sumiram. Ele aprende línguas, toca piano, faz amigos que nunca faria antes. Tudo flui porque o caos da mente dele tá organizado, como uma sinfonia que ele nunca soube que podia tocar. Mas essa sinfonia tem notas escuras. Quanto mais ele usa o NZT, mais ele quer. Ele tá correndo tão rápido que não vê as sombras que começam a crescer atrás dele.
Com os últimos $800 do Vernon, eu ganhei $2.000 em um dia. No dia seguinte, 7.500. Estava devagar demais. Eu precisava de mais capital. Aumentei minha dose há mais de uma semana. Parece que isso alterou a minha curva de aprendizado. Ed deixou o teclado de lado. Ele não tá mais escrevendo livros, tá escrevendo destino. Com o NZT, ele entra no mercado financeiro como se fosse um tabuleiro de xadrez. E ele é o mestre das jogadas. Começa com $12.000 e, em dias, transforma isso em 2 milhões. Não é sorte, não é mágica. É ele vendo o que ninguém mais vê. Ele lê as notícias, ouve conversas, observa as decisões dos poderes e conecta os pontos. Uma empresa sobe porque um escândalo político mudou o jogo. Outra cai porque o mundo tá girando numa direção nova. Ele não adivinha, ele entende o ritmo do mundo. Isso chama a atenção de Carl, um titã de Wall Street. Não é o dinheiro que impressiona, é a mente de Ed. Ele tá jogando o jogo do poder, não do dinheiro. Quem controla os padrões, controla tudo. Ed vê o mercado como uma corrente de causas e efeitos. E o NZT o deixa sempre um passo à frente. Ele começa a trabalhar com Van Loon, não porque é rico, mas porque é um gênio em prever o que vem depois. Ele não tá mais na caverna, tá no topo, olhando o mundo como se fosse dele. Eu não entrei. Eu queria andar, me mover, digerir, ingerir. Existem momentos na vida, momentos em que você sabe que cruzou uma ponte, que sua vida antiga terminou. Van Loon foi minha ponte. Finalmente eu tinha minha chance. Wall Street ia ser o meu degrau. Mas até onde eu poderia ir? Uma diretoria? Uma potência mundial? Talvez presidente. Estava na hora de alguém agitar o mundo capitalista e fazer as coisas acontecerem. Mas o poder é uma droga, mais forte que o NZT. Ele trapaceia, corta caminhos, ignora as regras. Sabe o que fazer, como fazer. E faz sem hesitar. Só que cada vitória o puxa mais fundo no jogo que ele não controla. A ganância sussurra, o imediatismo grita. E o ego que ele desligou no começo tá voltando. Maior, mais faminto. Ele tá tão cego pelo brilho do topo que não vê as correntes novas se formando. Não as da caverna, mas as dos próprios desejos. Ed tá voando tão alto, mas o topo é um lugar traiçoeiro. O NZT abriu a caverna, mas também abriu um abismo. Dostoiévski já alertava. Uma mente sem limites pode ser uma estrada pro inferno. Sem ética, sem fé, sem um norte, você vira um monstro que justifica qualquer coisa pra vencer. E Ed tá no caminho exatamente pra esse lado. Ele manipula o mercado, engana pessoas, ignora as consequências. Ele quer mais dinheiro, mais poder, mais tudo. Sonha com diretorias, com ser uma potência mundial, quem sabe um presidente. Mas a cada passo, ele se afasta do cara que só queria escrever histórias. O NZT não criou esse monstro, só deu as ferramentas para ele crescer. O caos que antes era criatividade virou ambição sem freio. Ele tá seduzido pela luz fora da caverna, que não vê as sombras que o seguem. Quando aquilo terminou, eu não me lembrava das últimas 18 horas da minha vida. Em 1984, George Orwell mostrou que quem controla as palavras controla a narrativa. Ed faz isso, usa seu vocabulário afiado para manipular, para convencer. Mas Graciliano Ramos, em Vidas Secas, nos lembra que, sem palavras para explicar quem você é, você fica preso. Ed agora sabe todas as palavras, mas tá esquecendo o que elas significam pro coração dele. Ele tá tão focado em ser o mestre do jogo, que não vê que o jogo tá jogando ele. A ganância, a soberba, o imediatismo são as novas correntes brilhantes, sedutoras, mais pesadas, como as da caverna. O NZT o libertou, mas a liberdade sem âncora é só outra prisão, uma que você escolhe sem perceber. No final, Sem Limites não é sobre uma pílula mágica, é sobre o que sempre esteve dentro de Ed. O NZT não criou nada novo, só organizou o caos que já era a mente dele. Ele vira candidato a senador, não por causa de uma pílula, mas porque descobriu o que sempre pôde fazer. A pílula foi só o gatilho, a faísca que acendeu o que estava escondido no fundo de uma caverna. O filme quer te enganar, fazer você acreditar que o NZT é a resposta, que uma droga pode te tirar do buraco, mas a verdade é mais dura, é mais bonita. O que te liberta é o caos da sua própria mente. Quando você aprende a dançar com ele, cada livro que Ed leu, cada ideia que ele teve, cada fracasso que enfrentou, tudo isso já estava lá.
esperando. O NZT é uma metáfora. Pode ser um livro que muda sua cabeça, um filme que te faz pensar, um momento que te sacode, um vídeo que você vê. E quando você desliga o ego, olha pra si mesmo como um estranho e começa a conectar os pontos. Ed saiu da caverna porque parou de lutar contra o caos e começou a usá-lo. Ele organizou a casa, a mente, a vida, porque viu que o caos não é o inimigo, é a matéria-prima. Mas ele também aprendeu, do jeito mais duro, que sem limites, sem ética, o caos te engole de volta. No final, ele tá no topo, mas não foi o NZT que o levou lá, foi ele mesmo. O mesmo cara que ninguém acreditava, que estava preso com um contrato literário que parecia uma piada. Ele só precisou de uma chave para lembrar quem era. Muito obrigado, até o próximo vídeo.